Ele só foi enxergado por mim naquele momento que eu não estava com o celular na mão, né? Eu ouvi correr na pista. Giovanni, bom dia. Bom dia, tudo bem? Se eu ficar de olho no WhatsApp, na rede social, enfim, compartilhar as coisas que estão acontecendo aqui, para quem é óbvio acompanha pelo Instagram, por exemplo, pelo Facebook, é ótimo, porque a pessoa está lá do outro lado dizendo, não estou com a TV ligada, mas sei que fulano está no ar, está ao vivo. Perfeito. Já para mim é um desastre. Que aí você começa um raciocínio com o entrevistado, pensa, né, naquilo que é imprescindível falar, dá destaque para, e aí, no final das contas, tudo some da mente, a gente se atrapalha, no final das contas. A gente já explicou aqui para as pessoas o porquê é tão urgente que a gente faça alguma coisa a respeito do deixar o celular de lado e passar a ter outros hábitos. Agora, por favor, nos apresente dicas do como. Vai lá, Giovanni. Uma coisa que é interessante o pessoal entender é que quando a gente fala de rede social, eles trabalham com um processo psicológico de reforço intermitente. Então o que acontece? É uma coisa bacana, uma ruim, outra bacana, mais duas ruins, e isso vai acontecendo de forma aleatória. Então quando a gente começa a sofrer com isso, no geral, é porque toda a rede social é estruturada para isso e você começa a entrar num processo onde você não sai desse ciclo. Então você entrou lá, está entediado, entra lá e tem um vídeo, aí tem duas coisas que você não gosta, aí tem outro vídeo, aí já a machine learning, que o pessoal fala, começa a se organizar para aparecer as coisas que você gosta. Então você começa a entrar num ciclo como se fosse um caça-níquel. Você puxa lá esperando um resultado, aí vem um resultado positivo, aí vem vários negativos e outro positivo. A gente está no cassino o dia inteiro sem perceber. No cassino o dia inteiro sem perceber. E por que é interessante a gente entender isso? Porque não adianta lutar contra o ciclo. Isso aí é natural do seu corpo, não tem volta. Depois que você entrou, o que você tem que fazer é sair da gaiola. E aí começa a vir as dicas que o pessoal começa a fazer. Normalmente as pessoas tentam diminuir o uso. Você não tem que diminuir o uso, você tem que montar estratégias para cortar o processo. Um deles, por exemplo, é você simplesmente desativar as notificações. Notificações de som, você diz? As notificações, aquelas notificações que aparece fulano seguiu você, ciclano fez não sei o que contigo, teu pai marcou você numa foto. Esse tipo de coisa, quando a gente começa a entrar na rede social, a gente não vai entrar só para ver a foto. A gente vai entrar para ver foto, vai ver o story, aí já tá vendo vídeo de cachorro, aí tá vendo vídeo de gato. Quem comentou, deixou de comentar. Quem comentou, deixou de comentar. Quem só curtiu e não comentou, quem comentou e não curtiu. Exatamente, e vai entrando num ciclo, porque a rede social é feita para isso. E não acho que eles falam assim, isso aí é para explorar. Na verdade, não, isso aí é um entretenimento. Então, quando a gente começa a entender que ele é um entretenimento, a gente começa a dosar. Porque o que acontece? Não é errado você utilizar a rede social. A rede social ajuda um monte de gente, é um passatempo bacana. O problema é quando a gente Inclusive nas vendas, né? Inclusive nas vendas. E o bacana é que, assim, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a literalmente usar ela de forma controlada. E aí que entra a questão, desativar a notificação. Tem uma função que é bem interessante, que é deixar o celular em preto e branco. Por que essas duas coisas são interessantes? Porque quando você olha, já não é tão atrativo quanto parece. Então, vamos assim, quem trabalha e começa a olhar essa situação e fala assim, eu vou olhar 10 minutinhos. Acredite, tu vai ficar 1 hora lá e não vai perceber. Por causa que a gente entra num processo hipnótico onde a gente não consegue sair daquele ciclo. Vai retroalimentando e retroalimentando. Quando você está dizendo a gente, não está falando sobre criança, está falando sobre adulto. Exatamente. Que já deveria, pelo menos, com a maturidade, ter discernimento sobre limites. Exatamente. Principalmente criança, uma coisa que é interessante, evita ao máximo criança, porque começa a dar problema de ansiedade. Se teu filho é muito ansioso em casa e ele usa o celular, pode ter certeza que o problema é esse. Por que acontece? O celular, você não tem mais tédio. Que entra numa das dicas que eu vou dar também. Entenda o porquê que você usa a rede social. Por que acontece? As pessoas usam quando estão entediadas, quando estão passando tempo, quando estão com medo, quando não tem nada para fazer, quando elas estão no elevador e é aquele momento constrangedor. E cada uma vai usar por um motivo. E a criança não é diferente disso. O problema é que, será que a criança sabe ficar entediada? E você, adulto também, você sabe ficar entediado? Porque é uma coisa que a gente começou a perder com o tempo. E a rede social ela vai ocupando esse espaço. Aí você junta com aquela armadilha que eu estava comentando contigo, tu fica 3, 4 horas na rede social e nem percebeu o porquê que aconteceu. Você só estava lá, chegou em casa às 6h30, é 10 horas, você está lá ainda. Então, os processos que você tem que começar a fazer é antes de entrar na rede social. Porque depois que você entrou, você está no ciclo. E aí já não tem mais volta, não tem mais o que você fazer. Aí você tem que literalmente quebrar. Então, fora desativar as notificações, deixar no preto e branco,
é você literalmente começar a dosar tempo. Porque o que acontece? Ali está meio feio, mas dá uma lida. O que acontece? O importante é que quando você começa a dosar o tempo, fala assim, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha rede social, ver o que está acontecendo no meu Facebook, por exemplo. Você vai entrar lá e falar assim, eu tenho 10 minutinhos para olhar isso aqui. E você olha exatamente. Por exemplo, agora são 11h54. Meio-dia e 4 eu paro de olhar. E aí você começa a dosar. Porque o problema não é você achar que vai se controlar. É você não ter nada que estimule você a sair da gaiola. Se você entra na gaiola, que é esse ciclo que a rede social causa, o problema não é estar nela, o problema é como é que você sai dela. Então, se você começar a olhar, quando você ficou 3, 4 horas na rede social, para pensar, dá um feedback no teu cérebro agora. O momento que você para é no momento que você percebe que você gastou 3 horas e não fez nada. Aí você se sente culpado, se sente incomodado, te gera mais ansiedade, e aí às vezes a pessoa fala assim, eu já fiquei 3 horas, o que é mais 2 horas, mais 1 hora? E aí, às vezes é meia-noite, você não consegue dormir, e aí você continua com o cérebro estimulando. E é interessante a gente perceber isso, porque o cérebro ele trabalha com previsões. Então, se eu estou prevendo que daqui 3 arrastadas para cima eu tenho uma recompensa, qual que é o motivo de eu sair disso aqui? Não tem vantagem. Eu vou continuar buscando a recompensa. Então, a gente tem que cortar o ciclo antes de ele acontecer. Então, por exemplo, deixou no preto e branco o celular, já é uma forma de você cortar esse ciclo. Desativou as notificações, é uma forma de você não entrar nesse ciclo. Você marcou o tempo, colocou 10 minutos lá para me usar. Essa marcação de tempo é uma forma de você, literalmente, cancelar esse ciclo. Aí você fala assim, Giovanni, mas o que mais que eu posso fazer? Você, literalmente, começar a desativar em determinados horários. Os celulares têm algumas funções dos aplicativos que você consegue colocar em formato de trabalho, ou horário de trabalho, ou alguma coisa do gênero assim, que ele vai regrar para você não utilizar em determinadas ocasiões. Por que acontece? Se você começa a olhar o nosso corpo, ele sempre está buscando coisas fáceis. Então, se você pega, por exemplo, alguém que procrastina, eu tenho um trabalho para fazer. É mais interessante eu fazer um trabalho que é cansativo, exaustivo, que me faz passar raiva, ou ir lá ver quem curtiu minha foto. Entende? E aí você começa a perceber que você começa a entrar num ciclo de ansiedade, onde você está buscando uma solução, só que, por mais que você pense em buscar uma solução, a única coisa que você está fazendo com o teu corpo é se recompensar com a próxima foto que você vai ver. Então, esse é o ciclo que a gente tem que começar a perceber para começar a cortar ele antes de acontecer. Então, por exemplo, desativou as notificações. Primeiro ponto que já resolve o problema. Deixa o celular em preto e branco. Muitas cores, estimula. As cores que estão lá feitas na rede social, elas são literalmente para você sentir prazer. Então você olha lá aquela dimensão de cores entre o preto e o amarelo. O preto e o amarelo fica bonito. O vermelho e o amarelo já é uma cor que chama atenção. O azul e o branco, você já começa a sentir prazer em olhar naquilo. A pessoa fica fissurada. A pessoa fica fissurada. E é interessante porque o estudo de marketing, ele trabalha muito para te causar essa sensação. A gente tem que entender que a arte, em geral, ela tem o objetivo em comunicar. Então, quando a gente começa a entender que o objetivo da arte, em geral, é te comunicar, cada cor, cada escrita, cada forma, é para literalmente você começar a sentir prazer e vontade de consumir aquilo. Então, por exemplo, quem mexe com marketing digital, coisa do gênero, tem a tal da copy, que é um texto onde tem vários gatilhos mentais que a gente fala, que ele vai estimular você a continuar naquilo. Então, como é que é? Você quer aprender mais sobre isso? Arrasta para o feed. Quer conhecer mais sobre o assunto? Entra na minha rede social. Quer aprender tal coisa? Entra em tal lugar. E aí a gente vira marionete. E vira marionete. Uma coisa que é interessante a gente entender da rede social, que ajuda bastante a gente a lidar com isso, é que se você não está vendendo nada, o produto é você. Então a gente tem que começar a entender isso, porque não é errado a gente usar. Só que a gente tem que entender quais são os nossos limites em relação a ela. E a gente conseguindo compreender esse processo vai facilitando a gente a cortar esse ciclo. E qual é a recompensa em cortar o ciclo? Se a gente está falando tanto em recompensa, uma coisa boa, como a gente passa a se sentir a partir do momento em que leva isso aí a sério? Primeira coisa que é interessante a gente observar é quem não quer aprender uma atividade nova e que fala que não tem tempo. Você quer começar a avaliar isso aí? Antes de você fazer essas dicas, comece a notar quanto tempo você gasta na rede social. Tem vários aplicativos que fazem isso. Isso vai perceber. É assustador, né? É assustador. Tem estudos que mostram que o Brasil é um dos lugares que mais gasta tempo com rede social no mundo. Então a gente gosta bastante, principalmente do WhatsApp e do Instagram. E é muito interessante isso porque gasta-se em torno de 5 a 6 horas em rede social, a média. Se você pensar num dia de 24 horas, onde você dorme 8, você quase fica o mesmo tempo que você fica trabalhando, você está na rede social. E é muito interessante isso porque esse tempo você poderia para fazer aquele curso que você gostaria. Você poderia gastar esse tempo para você começar a cuidar
de algum instrumento musical que você gostaria de aprender. Você poderia gastar mais tempo com a família. Dormir mais até, né? Dormir mais. Pra você ter ideia, tem vários estudos que mostram sobre a relação entre o uso do celular e problemas de insônia. Então, você que usa o celular 2 horas antes de dormir, 2 horas antes, um pouco antes de dormir, provavelmente você tem problema de insônia por causa disso. Porque o teu cérebro está entendendo que está de dia, e aí você está lá estimulando. Aí libera serotonina, adrenalina, cortisol, e você começa a literalmente criar um hormônio de estresse, e aí é 4 horas da manhã, você não entende por que você não dormiu. Literalmente porque você cortou o seu ciclo de sono por causa do celular. Eu sei que a pessoa pode passar também por apuros, por estar numa abstinência depois, né? Que ela encarar tudo isso aí que você propôs, mas vai dar conta do recado, se Deus quiser. Vai fazer um exorcismo também, como a gente mostrou agora há pouco, para as coisas, energias pesadas, a gente vai ter que fazer também nessa linha de raciocínio. Giovanni, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, hein? Tchau, gente. Até amanhã, 10h30.